ações partidas dos seres que o povoam. Ora, um asilo, nas condições deste, que apenas pode-se dizer começa a sua existência, precisa manter-se na altura dessa paz bendita, enviada pelo Divino Mestre e por ele exemplificada. Na vossa maioria sois mulheres, e as mulheres gostam de tranquilidade, de paz. A paz em absoluto não faz antagonismo com a atividade, com a energia. A paz vos ensina a manterdes esse ambiente calmo que até nos vem penetrar. Por vezes, em reuniões simples, familiares, há espíritos cuja evolução admira realmente as pessoas que são entendidas no assunto. É que se amam, se compreendem, ninguém tem má vontade um para com o outro, bem ao contrário, entrelaçam sentimentos fraternos de estima cordial e desejo para o bem. Tais sentimentos partiram hoje de um lar, correndo ao meu espírito, e eu faltaria ao dever de corresponder a essa estima, se não estivesse neste momento proferindo estas palavras. Vim satisfazer o desejo que julgo sincero, e que de fato é, para dizer, meus amigos, o mundo não tem paz. Por aí afora, onde somos enviados com recursos espirituais para beneficiar os nossos irmãos encarnados, encontramos oceanos de agitações, agitados por verdadeiros monstros. Os monstros marinhos que se encontram debaixo das águas são semelhantes aos monstros que habitam esses lugares. Oceanos de pensamentos maus, de ódio, de rixa, de vingança. Meus amigos, vós, que me procurastes, e que tanto desejastes me ouvir neste instante, dai um pouco dessa boa paz a esses ambientes perturbados. Podereis fazê-lo recorrendo à prece, aos guias, para que sejam serenados aqueles oceanos revoltos de pensamentos odientos. Por vezes os cataclismas espirituais, nessa atmosfera, são tão fortes que se assemelham aos grandes furacões. As almas desencarnadas se agitam, se digladiam, como se fossem verdadeiramente humanas. Eles inspiram todos esses sentimentos aos pobres mortais cujos pendores por sua vez afinam com os deles. Desejo paz, meus amigos, desejo harmonia, desejo felicidade, não somente aos meus que realmente a têm porque se amam, porque se estimam, e se entrelaçam cordialmente nos vínculos naturais que a natureza teceu, mas a todos os meus amigos, no seio das suas famílias, na sua crença, a todos desejo esta paz, quer no meio fraterno, que no meio antagônico, porque se ela penetrar nesse terreno, poderá esmagar o antagonismo. Deus nosso Senhor, a faça baixar ao mundo, e a faça reinar com toda a plenitude da sua força, amor e capacidade. Deus vos guarde. Francisquinha. Em 11 de fevereiro de 1938. Primeiras palavras de um Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, meus queridos companheiros, eis-me entre vós, não como aquele homem sofredor, doente, que costumava de vez em quando assentar-se ali, bem defronte a esta mesa. Quantas comunicações comovedoras, quantas lágrimas rolaram dos meus olhos, ao reconhecer a caridade dos espíritos, de quem jamais duvidei. Quantas vezes o meu espírito pedia perdão, mentalmente, ao meu Senhor, das grandes culpas que comigo estivessem. Ainda não me foi dado recordar o passado do meu espírito, apenas tenho rememorado os atos da presente vida. E para que não dizer? Quantas vezes me entristeço relembrando o homem que fui. Quando, felizmente, a luz do Espiritismo veio dissipar um pouco as trevas do meu espírito, eu busquei corrigir malhas que pratiquei, mas era tarde. As feridas saram, mas as cicatrizes ficam. Em cada dor, em cada lágrima, em cada sofrimento, de que fui causador, hoje eu derramo o eflúvio de uma prece, para que Deus perdoe todo esse mal praticado. Nem eu procuro inocentar-me diante do meu Deus, nem procuro apresentar-me diante do meu Deus como um justo, apresento-me como um homem que teve fé nos últimos dias de vida terrena. Isto felizmente aguentou meu espírito,
para poder carregar a cruz pesada que tinha sobre os ombros, porque também muito sofrimento veio sobre mim. E ainda hoje, além campa, o meu espírito trabalha para atenuar, abafar, extinguir a chama de uma fogueira, que ameaça crepitar de um momento para outro, prejudicando corpos e almas. No entanto, o meu espírito viverá de agora em diante das experiências colhidas nessa vida terrena que terminou, e eu devo dizer aos meus companheiros, aos meus amigos, aos crentes espíritas, que a fé realiza realmente a vida além da morte, porque eu realizei-a, embora não tanto quanto hoje dela tenho certeza, como se vive, como se é depois da morte, sem ter sangue nas veias, sem se ter músculos, sem se ter corpo, porém vivo, perfeitamente vivo. Nas amarguras porque passa o meu espírito atualmente, recordando esta vida que acabou e na qual eu podia ter desempenhado o papel, pelo menos correto, não deixando que meu espírito resvalasse, como tantas vezes resvalou, nessa tristeza que me empolga, surge sempre como manso salvador, uma criatura angélica, cujas comunicações eu ouvi tantas vezes nesta casa, mas a quem os olhos não podiam ver porque não tinham vidência, mas vejo hoje, como de fato é, parecendo uma verdadeira faixa de luz, com aquela auréola de pureza sobre a fronte, com aquela inocência pintada nos olhos, com a sinceridade da afeição, com a candura de um espírito bom. Ah! Meus amigos, não sei concluir o meu pensamento, porque não tenho adiantamento preciso para formar uma frase como eu queria formar. Por outro lado, outro espírito também conhecedor desta casa, alto mentor dos nossos amigos, cuja comunicação enche seu pai de íntimo gozo, pelo adiantamento que revela, é também meu confidente, que vem para mim de parceria com a outra, ambas juntas, procuram consolar o pobre velho que é o espírito que vos fala. Como derramam fluidos sobre mim, uma com a ternura do seu afeto, outra com a excelsitude da sua vontade, uma com o amor do seu coração sobre mim, outra com o fulgor da sua inteligência, cada uma mais devotada ao bem, cada uma mais resolvida a amparar-me. Como eu me sinto, meus amigos, irmãos meus, que aqui estáis, crentes espíritas especialmente, vós que bem sabeis a quem me refiro, tendes a felicidade de possuir duas joias no além. No escrínio sagrado do firmamento, luzem duas estrelas que são vossas filhas, amparam-me, protegem-me e são dignas do vosso amor, da vossa dedicação. Para mim, para o pobre velho, que há tão pouco regozijava o seu espírito, passeando pelas diversas salas desta casa, olhando, reparando, consolando e amando muito, tende um pensamento, uma oração. Pedi a Deus para que eu possa ser perdoado de tudo quanto fiz que foi mal. E os meus não guardem ressentimento dos erros da minha vida, mas me perdoem e peçam a Deus o progresso da minha alma, porque fui muito pecador, mas felizmente, nunca duvidei das palavras dos meus irmãos. Deus vos proteja. Orai por mim. Raimundo. De um espírito amigo recém-desencarnado. Caros irmãos, minhas amigas, eu não venho a vós neste momento como um espírito diretor, nem como um espírito protetor. Eu sou a vossa amiga, que há tão pouco tempo partiu e graças a Deus foi trazida até vós. Como eu tenho saudades das horas que passava convosco. Como eu me sinto comovida neste instante, porque ali está o lugar em que me sentava. Como sinto a minha alma inundada de alegria por ver-vos a todos. Meus amigos, amados irmãos, que tenho para vos dar? A certeza de que vivo, a certeza de que vos estimo, a certeza de que, quando for do agrado de Deus, começarei a trabalhar. Hoje é só para vos dizer que me sinto viva, em perfeito estado de lucidez. A graça de Deus, o seu amor é tão grande, tão imenso, que enche as nossas almas de bênçãos que nós não merecemos. Graças a Ele, graças à proteção dos bons espíritos, pude manter até o fim a minha fé. Deixando o mundo da carne, eu vim para a pátria dos espíritos crentes em Jesus, buscando diminuir a saudade que tenho de vós. Ah! Se eu pudesse vos abraçar,
Meus irmãos, eu o faria nesta hora. Perdoai-me, minhas irmãs, se deixei convosco algum desgosto. Perdoai-me, todos aqueles que na enfermidade me levaram o conforto da sua visita. Eu os abraço espiritualmente, com todo amor. Deus vos ilumine. E a vossa. Mademoiselle Rollier. Palavras de um pastor evangélico. Irmãos amados e meus amigos, seja convosco a paz do Senhor. Os vossos estudos evangélicos atraem para o vosso meio espíritos que pertencem à religião evangélica, afastados, na terra, do espiritismo e dele aproximados no além. Meu espírito assim foi. Professei, na terra, essa doutrina, amei o evangelho do Senhor e tive o desejo sincero de realizar boas obras em seu nome. A caridade dos apóstolos, dos discípulos amados do Divino Mestre, ocupava o meu espírito, e eu buscava imitá-los nas boas ações, na sua fé. Os meus olhos, porém, eram cegos no que diz respeito às revelações espíritas. Lendo as páginas dos evangelhos, onde saltam à vista as manifestações espíritas realizadas naquela época, eu não enxergava tais manifestações e continuava a crer no evangelho pela letra, não buscando separar dela o espírito. A fé sincera, que morava dentro da minha alma e repousava em Jesus, foi o farol que me abriu as portas do infinito. Enxergando as margens do além, despertado por uma claridade que se desenvolveu à roda de mim, compreendi rapidamente que não estava no plano terreno e que talvez uma dessas visões com que se ocupam as escrituras sagradas se estivesse desenrolando perante mim. E aquela claridade, e aqueles seres luminosos eram, para mim, outras tantas visões que eu não sabia explicar. Vozes sussurrantes fizeram-me acordar desse letargo, percebendo, então, que deixara na terra um corpo para a sepultura, e o meu eu, realmente o meu eu, era esse que se encontrava no espaço, em face dos luminosos guias. Esperei um destino, esperei ser levado para onde a minha fé me prometera. Eu sabia que, em deixando a terra o meu corpo, o meu espírito iria reto para o Divino Mestre. Mas não era possível que aqueles que me rodeavam fossem todos Jesus. Eram todos luminosos, belos, diáfanos, e eu não compreendia como todos, ao mesmo tempo, poderiam ser um. Não era assim. Eles eram, de fato, espíritos, estavam ali para me socorrer, para me amparar, atraídos pela sinceridade do meu sentir, e explicaram-me. Tu, que da terra vens, eras um devotado servo do Senhor. Tu amavas com todas as forças do teu espírito. Mas tinhas uma orientação toda errônea. Qual um mortal que sai da terra tão depurado, tão perfeito, que possa ir habitar ao lado do Mestre? Ainda tens muito que aprender, meu caro irmão, tu vais progredir, a tua evolução está adiantada pela fé, mas a tua ciência é nula, nada sabes, e a tua própria caridade é insuficiente. Tens muito que aprender. Prepara-te para isso. Continua a ter fé em Jesus, mas não esperes ombrear com o Mestre, viver perto dele. Viverás conosco, para o teu adiantamento, e, depois, nos te ensinaremos o caminho do progresso. Porque a verdade e a vida tu conheces, mas não sabes progredir, estacionaste, ficaste em contemplação, em êxtase, e não é isso que Deus quer de ti. Deus exige do teu espírito a atividade, a boa vontade, o progresso, a evolução, o trabalho. Prepara-te, meu irmão. Compreendi, então, a minha situação. Eu era um pobre pastor de ovelhas na terra, e Deus mandava-me, agora, beber luzes no infinito, para, depois, voltar e melhor ensinar os meus irmãos. O ensino evangélico, meus amigos, não tem parada. O Espiritismo é religião de progresso, de evolução. E eu hei de vir para vós, hei de voltar à terra quando for determinado por aqueles que sabem mais, para, então, pregar o Espiritismo em verdade, em vida, à face dos homens. A religião evangélica é o primeiro passo para o progresso, mas é preciso que a alma compreenda que tem de vir,
voltar, vir, voltar, progredir sempre. Cresçamos em sabedoria, em caridade e em humildade diante de Deus, e seremos felizes. Esforcemo-nos para tal, trabalhemos, façamos tudo pela verdade evangélica espírita. Não adiantará dizer-vos quem sou, porque vós não me conheceis, meus amigos. Trato-vos assim, porque a nossa fé, hoje, é comum, somos irmãos, somos amigos. Um só nome vos direi, para que não seja uma comunicação anônima, assinai-a. Luiz. Somos irmãos. Irmãos caríssimos, filhos do mesmo Pai e do mesmo Deus, não seja estranha para vós a minha presença neste recinto. Todos os que trabalhamos para a elevação das almas, todos quantos desejamos conhecer a verdade eterna, mesmo quando palmilhamos a terra em que estais, somos irmãos na fé. As denominações pouco importam, a essência é tudo. Vós aspirais ao bem, desejais a caridade, procurais beneficiar o vosso semelhante na medida das vossas posses, desejais o bem de toda a humanidade. Eu, pela parte que me toca, hoje, como espírito, e, no passado, como homem, sempre desejei e ainda desejo o bem do meu próximo. Tenho a consciência de que o dever não foi cumprido exatamente como deveria talvez ter sido. No entanto, de boa vontade consagrei-me ao bem da humanidade, desejei a felicidade do próximo e trabalhei na vinha do Senhor. Que importa que a minha crença tivesse alguma coisa de diverso da vossa? E que importa que a vossa também estivesse um pouco afastada da minha? O fim era o mesmo. Caminháveis por uma linha, que eu supunha mais distante, caminhei eu por outra, que vós supondes mais afastada. O certo é que as duas convergem para o mesmo ponto, e esse ponto elevado, nobre, glorioso, é o alvo supremo de toda a crença, Deus. Já alguém bem mais adiantado do que eu pronunciou, nesse recinto, palavras, estabelecendo uma comparação entre a teosofia e o espiritismo. Já alguém disse, eu recordo esse conceito, confirmando-o, que um eleva o homem a Deus, outra traz Deus para o homem. Que importa, se o pensamento é o mesmo, embora a forma diversa? A aproximação da criatura do seu Criador é o desejo das duas crenças, a minha e a vossa. Hoje, neste plano onde me encontro, gozando da munificência divina, não merecendo as luzes que me cercam, porquanto sempre fui imperfeito, eu venho dizer-vos, nós somos irmãos, não há separatividade entre nós. Desde que deixei os planos terrenos para penetrar no mundo em que me encontro, comecei a compreender que, realmente, não há divergências entre nós. Somos todos espíritos, todos vimos a Terra para purificar as nossas culpas, para evoluir, para ganhar no progresso, e todos volvemos para a grande pátria, trazendo a bagagem do que conquistamos neste planeta de dores e aflições. Depois, todos nós voltamos a palmilhar a terra em que habitais. E, meus amigos, se, para uns, a terra parece madrasta, não o é de fato. É que a regeneração só se faz pela dor, é que o homem não dobra a servir de outra forma. O espírito dobra-se apenas à custa do látego vibrante do sofrimento. Eis porque a prova é necessária, imprescindível, e todos nós passamos por ela. Nestas vindas e voltas para o infinito, nestas chegadas e retornos à terra, todos nós passamos as nossas dores, mágoas e pesares. Depois, o azul infinito dos espaços, dos mundos siderais, a conquistar a paz, a bem-aventurança gloriosa, prometida pelo Cristo. Depois, as missões altruísticas, generosas, a serem desempenhadas pelos que se preparam para tal. E lá vêm os nossos mensageiros pregar a doutrina de paz, de bondade e de amor. Meus amigos, compreendei, o grande ideal cristão é este: paz a todos os homens. Glória seja dada a Deus por todos os lábios, pensamentos e corações, e paz a todos os homens de boa vontade. Meus amigos, sou vosso irmão. Não trabalhei na mesma vinha em que vós trabalhais, mas dediquei-me à grande seara do Mestre,
e continuarei a envidar esforços no espaço, como meus irmãos laboram nos planos terrenos que eu habitei. Glória a Deus nas alturas, e paz, na terra, aos homens de boa vontade. Raimundo Pinto Sedlo. Até onde chega o fanatismo? Meus amigos, venha sobre vós a benção de Deus. Cá estou, em vosso meio, para mais uma vez conversar convosco sobre assunto espírita, a fé. Meus amigos, é preciso, antes do mais, chamar a atenção do homem para a inteligência da fé. Ela tem asas tão fortes que podem fazer o vosso espírito ascender a alturas que não vos é dado calcular como encanados. Vós podeis aprender a ciência divina por um arrojo de fé, e podeis restringir a vossa compreensão a mesquinhez de assuntos baratos, se a vossa fé não tiver as asas suficientemente grandes para saber elevar-se. Eu explico. Não há muito tempo, assisti a uma sessão espírita, ou melhor, denominada espírita, onde os trabalhos eram feitos por médiuns de reconhecido valor para o meio, mas cujo diretor espiritual fora, nos tempos passados, um habitante das vossas selvas e trazia todos os costumes daquela época para o convívio dos crentes espíritas. Começou a receitar, usando somente ervas. Enquanto assim procedeu, nada houve a censurar. Depois, a sua maneira de tratamento físico estendeu-se ao ponto de aconselhar pinturas sobre o corpo humano. Eram precisas tais e quais tatuagens para impedir que o corpo absorvesse tais e quais enfermidades. Os crentes espíritas desse lugar sujeitavam-se àquelas dosagens por ele marcada. Uns tinham, enrolados nos braços simulacros de cobra, outros, nas costas, jacarés pintados, outros, no peito, enormes polvos. Tudo isso, já se vê, em tatuagem. Ele acreditava, e com ele os seus adeptos, que este era o único meio de sarar enfermidades, fechar o corpo às moléstias. Dizia, o jacaré evita as infiltrações, porque, quando o indivíduo se sente infiltrado, ele se encarrega de absorver toda a água. A cobra era um preservativo das infecções e intoxicações, porque, pelo seu veneno, absorvia, por sua vez, as toxinas do corpo humano. O grande polvo, feito tatuagem no peito do indivíduo, era para desenvolver a musculatura com seus formidáveis tentáculos. E assim por diante. Ora, vós compreendeis, se alguém tivesse uma moléstia no cérebro, a tatuagem havia de se estender à testa. Se o indivíduo tivesse uma doença no maxilar, precisar fazer outra tatuagem nos queixos. Como ficariam esses indivíduos? Verdadeiras caricaturas. E eu observei que ali não se podia dizer uma só palavra em contrário às teorias do tal pajé, porque quem o fizesse incorreria fatalmente no desagrado dos chefes da casa. De forma que não se podia discutir. Recordo-me de que assisti a essa sessão com o vosso amigo, hoje espírito, Viana de Carvalho, fomos os dois, e vimos. E que sessão, meus amigos! Tudo, menos espiritualidade. Viase de tudo, maracás, costumes indígenas, tambores, tamborins, flautas, uma porção de objetos cujo uso vós desconheceis, porém que os vossos amigos silvícolas conhecem perfeitamente. Até a massa bruta, o tacape, lá estava. Por quê? Porque o espírito diretor do centro queria fazer como que uma taba, trazendo para ali dentro os seus costumes. Aconteceu, porém, que, um dia, indo uma criatura doente tratar-se nesse centro, exigiram-lhe tais e quais formalidades a que a paciente não se submeteu, e, não se submetendo, não pode ser curada. O desgosto formal que invadiu a sessão fez com que a família inteira se retirasse. Lá já se tratavam os pais e os filhos, mas, quando chegou a vez de uma moçoila de 17 para 18 anos ter de submeter-se a um tratamento impróprio, saíram, e, saindo um, saíram todos. Pergunta-se, será possível que, na época atual, quando a inteligência caminha a par do espiritismo,
Quando a religião é explicada tão bem pelos grandes instrutores, quando a fé é mostrada ao homem como o raciocínio sensato do seu espírito, ainda haja tendas que aceitem a direção de espíritos dessa natureza. Contei-vos esta pequena história como um exemplo de fanatismo. Guardai-vos destas coisas, meus amigos. Quando vos amedrontarem com trabalhos espíritas feitos por seres inferiores, não fiqueis apavorados com o aviso, orai por eles, pedi aos vossos protetores que os inspirem e lhes deem as luzes necessárias para compreenderem o que é a verdadeira fé, e não vos submetais jamais às experiências que o fanatismo exige daqueles que são pusilânimes e fracos na crença. O Espiritismo levanta o caráter do homem, nunca o rebaixa. O Espiritismo exige a humildade do indivíduo aliada à sua dignidade, porque humildade não quer dizer baixeza. O Espiritismo exige a confiança do homem, porém irmanada à sua inteligência, ao seu raciocínio. Mas o Espiritismo que abafa a luz da razão para acender a do fanatismo, não serve, longe de levar a moral do indivíduo, coloca-o na posição de um ser sem raciocínio, e o homem não pode ser um irresponsável. O homem é um ser consciente que tem de dar contas a Deus da maneira por que empregou a sua fé. São Paulo disse, a fé sem as obras é morta. Mas a obra deve ser feita com critério, a tempo, em ocasião oportuna, e, sobretudo, baseada na justiça e na humildade. Spinola. Uma lição de fé e confiança em Deus. Meus amigos, meus irmãos, venho contar-vos um exemplo de fé, para encorajar a vossa. A confiança em Deus jamais deve abandonar aquele que crê, seja uma criatura farta em recursos, ou seja um plebeu, um mendigo talvez. Ordinariamente, é o pobre que, por se sentir baldo de recursos, sem afeições terrenas, sem proteção humana, mas confia em Deus. Porque, desprezado pelos homens, mal visto na sociedade, afastado do convívio daqueles que se julgam superiores, o pobre se recolhe dentro de si mesmo e espera tudo do seu Criador. Nada espera da humanidade, porque a humanidade, com raras exceções, o repele, mas tudo espera do Salvador, porque, para acudir ao pobre, baixou Jesus. De forma que é sempre o pobre o mais confiante. O que vos venho dizer, porém, é um tanto diverso disto. Quando eu vivi no mundo em que vós habitais, eu tinha fartos recursos, grande fortuna, nada me faltava, bem ao contrário, o mais leve dos meus caprichos poderia custar o que custasse, porque, também, poderia ser satisfeito no próprio instante. Entretanto, eu confiava em Deus, e não no ouro que possuía. Sabia que meus pais eram imensamente ricos e que, de direito, aquela fortuna haveria de cair nas minhas mãos, porque eu não tinha irmãos, eu seria, fatalmente, a herdeira de uma fortuna fabulosa, monstruosamente grande. Não obstante, o meu espírito foi sempre religioso, e eu olhava para aquelas riquezas do palácio em que habitava com um perfeito indiferentismo. Digo-vos mais, quando era obrigada a considerar os inferiores, meus subalternos, é certo, como tais, eu sofri um constrangimento dentro de mim. Eram seres formados por Deus, como eu, era a sua condição de pobres que os colocava debaixo do nosso jugo, e eu tinha pena disso. Vós sabeis que, no tempo em que a escravidão era tida como coisa legal, o pobre escravo muito padecia. Em nossa casa não existia o hábito de maltratar os servidores, mas havia o costume de distinguir a separação entre nós e eles, e era isso exatamente o que me magoava. Certa vez, em conversa íntima com meus pais, eu lhes disse, não somos todos iguais. Perante Deus, somos todos irmãos. Eles eram bons, os meus pais, não eram criaturas perversas, mas eram um tanto orgulhosos, e queriam rebater este meu sentimento, esta minha maneira de pensar, corrigindo-me. Responderam, ora, filha, pensas mal. Não somos ricos, eles nada possuem. Eu respondi, mas, meus pais, a nossa fortuna, de um momento para outro, pode desaparecer.
Um sorriso aflorou os lábios de meu pai, que ternamente, passando as mãos sobre os meus cabelos, retrucou: como és ingênua! Quem tem o que eu possuo não pode ficar pobre. Meus amigos, não podeis imaginar. Eu não vos sei contar como nem porquê, havendo uma grande enchente carregado grande parte da nossa fazenda, pode este acontecimento afetar de tal forma a moral de meu pai, que ele foi o primeiro a desfalecer. A sua fortuna ficou imensamente reduzida, porque toda ela, em sua maioria pelo menos, estava concentrada em terras, gado, prédios e fazendas. Tudo isso foi. O que restou, mal administrado pela sua incapacidade de trabalho, porque ele não se tinha habituado a trabalhar, não precisava. O que restou, para mim foi muito, para ele, motivo de grande desgosto. Meu pai não mais trabalhou nem cuidou de sua vida, e foi definhando, até que a sua saúde abalada se esgotou completamente. O falecimento de minha mãe ocorreu talvez 6 meses depois do desaparecimento dele. Fiquei eu me supondo senhora de poucos bens, e a verdade era que estava reduzida a nada. Credores impiedosos, que, de um momento para outro, surgiram sem eu saber de onde nem porquê, fizeram-me compreender que o que me restava era coisa alguma, porque o pouco que havia não dava para saldar os grandes compromissos, oriundos exatamente dos grandes capitais de que meu pai dispusera. Fiquei só. Se não fosse a minha fé, se não fosse o meu desprezo pelas coisas materiais, o que poderia ter sucedido? No entanto, meus amigos, nada me aconteceu de mal. O cabedal de que eu podia dispor, que era a minha instrução, valeu-me. E do meu trabalho vivi, podendo, então, para aventura minha, fazer um casamento feliz com alguém que não ousava levantar os olhos para a herdeira de um grande milionário e que deu a sua mão de esposo à pobre criatura que nada possuía. Fiquei contente, lamentando apenas a ausência daqueles que me deram o ser e que não tiveram energia suficiente para continuar a viver, não obstante as perdas materiais que haviam sofrido. Constitui o meu lar e ensinei os meus filhos a depositar sempre toda a sua confiança em Deus. E, para vós, digo a mesma coisa. Se sois pobres, vivei na vossa pobreza e confiai nas riquezas do além. Se sois ricos, utilizai em fazer bem o vosso dinheiro, porque Deus vos dará, em bênçãos celestiais, 100 para cada benefício que fizerdes aos outros. Meus amigos, a fé é que nos protege nos cataclismas da vida. Pobre de quem não a possui, rico aquele que dela tem cheio o seu espírito. Deus vos abençoe e permita que tenhais sempre firme e acesa a lâmpada da vossa fé. Ela vos guiará os passos nas noites escuras da vida terrena. Deus vos guarde e abençoe. Maria. Conforto aos atribulados. Irmãos amados, desça sobre vós a luminosa paz que vem do Senhor. Aqui estou, desejoso de derramar algum conforto sobre os espíritos atribulados. O sofrimento campeia na terra, planeta apropriado às dores e provações. Mas o sofrimento é a tábua de salvação para os espíritos que dela necessitam. Meus amigos, o dever é da solidariedade entre os crentes da mesma fé, e que são os homens entre si. Permita Deus que todas as criaturas de corações bem formados se condoam daqueles que igualmente padecem. Neste momento, eu apelo exatamente, não para os felizes, porque os felizes dificilmente compreendem as dores. Eu apelo para as almas sofredoras que aqui se encontram. Aquelas que têm o coração espezinhado pelo duro acicate da prova, aquelas que são vítimas das traições, das perfídias humanas, aquelas que se sentem diminuídas em seus afetos, em seus direitos, que vêm conspurcados e pisados até, aquelas cujas provações atingem até a ausência dos amores filiais, amores que pareciam indissolúveis e que se arrebentam como fios de aranha. Nota: uma senhora foi tomada por um infeliz sofredor, falando em alta voz. Silêncio, meu irmão. Ouve em silêncio e não manifestes o teu sentimento. Concentra-te dentro de ti e escuta, porque se te comove a manifestação,
é simplesmente porque ela traz o seu cunho de verdade. Nesta hora, todos acabam de orar mentalmente por quem sofre. Quem sabe se não estás tu neste número? Se estás, recebe o benefício, o conforto que venha sobre ti. Porque, desta casa, não sairás vazio, sairás abençoado e perdoado, porque a graça de Deus se estenderá a ti. Meu amigo, é preciso coragem para saber sofrer. Os espíritos fracos, pusilânimes, não aceitam a coroa de espinhos que o mundo lhes oferece. E quando eles, voluntariamente, a colocam sobre as suas cabeças, por não poderem reagir, padecem mais. Sofre, mas sofre resignado, confiante na proteção divina. E vos, meus irmãos, especialmente médiuns, velais sobre vós mesmos. Tende a coragem para agir nos momentos precisos, sede fervorosos, confiai em Deus, e dai uma demonstração positiva da vossa crença, portando-vos com todo respeito em todo o trabalho em que tomardes parte. Mais tarde, vereis que as sessões de espiritismo, quando feitas religiosamente, com o devido respeito e critério, trazem pensamentos que podem ser proveitosos, e nunca serão intempestivas, a menos que os médiuns tenham quebrado a concentração devida. Paz sobre todos os homens venha neste instante, e conforte aquele lar que se encontra em perturbação. Fé, esperança e caridade, aliadas à virtude suprema da humildade, sejam alvo de todo crente espírita. Deus vos abençoe. João Evangelista. A união faz a força. Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vós. Venho visitar-vos, conduzida pelo Espírito Protetor que sempre me guiou os passos e que determinou a minha presença hoje nesta casa. Venho, num testemunho de gratidão e amizade, fazer-vos esta visita, no momento em que o meu coração está satisfeito por ver o progresso desta instituição, no momento em que o meu espírito se alegra ao verificar que vos reunistes com fins caridosos, no momento em que a minha inteligência abrange o conhecimento que os bons espíritos me pretendem dar. Meus amigos, a caridade cristã não é somente aquela que os homens demonstram uns aos outros, é, muitas vezes, a caridade de um espírito para com outro espírito. Desta, eu recebi uma grande soma, neste mundo do além em que habito. Há muito desejo vir visitar-vos, há muito tenho vontade de abraçar-vos espiritualmente, agradecendo-vos todo o bem que aqui fazeis, bem que me toque de perto, que me alegra, satisfaz e consola, dando-me calma e sossego para continuar o meu progresso sem preocupações de outra ordem. Há muito desejo manifestar-me entre vós, para dar um testemunho público de que vos sou infinitamente grata por tudo quanto fazeis em prol das crianças que aqui moram, que aqui se reúnem, no Asilo Espírita João Evangelista. Tive que esperar. Sim, porque a principal virtude daquele que aprende é a obediência, e esta, graças a Deus, fez-me esperar satisfeita até este momento, quando me foi permitido olhar para vós mais de perto e dar-vos este abraço espiritual a que me referi, abraço em que estreito não somente os amigos desta casa, como todas as crianças, sem exceção. Meus amigos, guardai, como lembrança destas fracas palavras que ora vos dirijo, mais um conselho amigo, que não se pode chamar conselho sábio, porque sabedoria me falta, mas uma advertência amiga, porque amizade, de fato, o meu coração possui em grande soma para todos vós. Esse conselho, aliás bastante conhecido por todos vós, é o seguinte: a união faz a força. Enquanto fordes unidos, bem amigos uns dos outros, todas as dificuldades com facilidade se aplainarão, enquanto o asilo caminhar com o olhar fito no seu protetor espiritual, e de mãos dadas, fraternalmente, todos os seus sócios e amigos. Enquanto for assim, prosperará suavemente, progredirá sem grandes dificuldades. Mas, desde o momento em que penetre nesta agremiação, por qualquer porta que seja, a discórdia, o progresso se ressentirá. Não estacionará,
Porque não pode estacionar, mas caminhará muito lentamente, e isso será um grande prejuízo para a causa espírita. Eu desejo que vos ameis uns aos outros, e este mesmo conselho dou a todas as crianças. Que se protejam reciprocamente umas às outras, que olhem para as mais débeis, as mais fracas, mental ou fisicamente, com o carinho que é devido aos pequenos, humildes e fracos, que ninguém se ressinta, nesta casa, de ser objeto de aborrecimento para qualquer de seus companheiros, antes, que cada um sinta o afeto que vem do outro e possa retribuí-lo com a mesma sinceridade, com o mesmo carinho. Meus amigos, é breve a minha visita. Desejava dar-vos estas palavras, embora nada instrutivas, mas sinceras, cordiais e fraternas. Deus vos abençoe a todos, Deus vos entrelace como verdadeiros irmãos entre si, de forma que um possa sentir a dor do coração do outro e experimentar a alegria que vai no lar do seu irmão. E, dentro do asilo, que as meninas respondam esse afeto mútuo, umas para com as outras, com verdade, sinceridade e justiça. Deus vos abençoe e proteja a todos, e a mim continue a amparar. Guiomar. Uma palavra de alento e confiança. Homens espíritas, Deus vos abençoe. Homens que desejais ser espíritas, que Deus vos abençoe. Homens que ainda não conseguistes ser espíritas, que Deus vos abençoe. A benção de Deus, recaindo sobre a criatura humana, só lhe pode trazer benefícios. Aquele que já crê e cuja alma se enche de júbilo ao pensar na vida eterna merece, pelo seu amor, pela sua dedicação, a benção do seu Pai. Aquele que não é espírita, porque ainda não sabe crer, merece a benção de Deus. Faz jus essa benção, para que o seu espírito se possa adiantar no sentido de compreender as coisas eternas. Meus amigos, meus irmãos, Deus, em sua alta sabedoria, vela por todos os seus filhos. É um Pai cujo amor não pode ter aumento nem diminuição, porque já é. O amor de Deus cobre as criaturas humanas de benefícios, e o homem deve abrir as portas da sua alma aos influxos desse amor, para que possa sentir tranquilidade em sua vida. Na existência terrena, sempre agitada e turbulenta, sempre cheia de incertezas, sempre perigosa, o homem se esquece, muitas vezes, de voltar as vistas para o Pai que tudo vê, e, buscando solução terrena, procurando compreender as coisas pelo prisma intelectual, humano, cai em verdadeiros absurdos, em abismos, em precipícios profundos, de onde não se pode salvar, porque a força que o sustenta é fraca como ele próprio. O crente espírita, sem ter apego a bens materiais, muitas vezes desprevenido das coisas indispensáveis à vida terrena, terminando seus dias à míngua de todos os recursos, ainda assim tem a lâmpada da sua fé acesa, clama ao seu Deus e não desfalece. Meus amigos, venho dar-vos uma palavra de alento e confiança. Não esmoreçais com os sofrimentos da terra, eles têm o alto valor de depurar os vossos espíritos. Ninguém sofre em vão. Não se perde uma lágrima, rolada na face do sofredor, não se perde na amplidão do infinito um gemido daquele que padece, e, muitas vezes, ocultamente. Deus tudo vê, e Jesus na sua caridade, acolhe todas essas demonstrações de dor, para transformá-las em alegria, quando aos seus pés chegarem aqueles que na terra tanto padeceram. Amigos, não esmoreçais. Ainda que o sofrimento vos cerque, vos cinja e vos aperte cada vez mais em seu crisol salvador, elevai o pensamento a Deus. Lembrai-vos do cálice da agonia no horto das oliveiras, das gotas de suor, que se transformaram em pingos rubros de sangue precioso. Recordai a agonia pungente da cruz, e lembrai-vos, também, do coração macerado da Virgem Santíssima, sempre meiga, sempre paciente e compreendedora da vontade do Altíssimo. Não renegueis o sofrimento, meus amigos, ele é o vosso melhor amigo. É ele que vos oferece a escada por onde o vosso pé firme há de subir, até entrardes no infinito.
Almas sofredores, que morais em corpos padecentes, elevai-vos a Deus em prece e suplicai por todos aqueles que não sabem crer e, por isso mesmo, padecem duplamente, porque o desespero acrescenta, na gama do sofrimento, uma nota que cede toda a vossa compreensão. Abençoado seja o asilo espírita João Evangelista, para que prospere sempre na linha do cristianismo espírita, que aqui se busca pregar. Coragem, meus amigos, é para a frente que se caminha. Deus vos guie, proteja e ampare. Vicente de Paulo. Sejamos espíritas na vida prática. Irmãos amados, meus amigos, Deus vos conceda a sua santa paz. Comemora hoje a terra brasileira, em que eu nasci, a libertação do homem escravo, o homem a quem Deus havia concedido a liberdade, tanto quanto a outro qualquer ser, a quem o próprio homem escravizou. Comemora o homem hoje, com alegria, a abolição da escravatura em sua pátria. Neste caso, é justo que todos se associem, porque realmente foi um passo dado na senda da civilização, da caridade, do amor ao próximo. Deus vos fez a todos iguais e todos têm o mesmo direito. O que afasta o homem do convívio dos seus irmãos é a prática do mal, porque só aquele que se dedica às coisas erradas, que o Evangelho condena, tem necessidade de se ocultar na sombra. O homem que procede bem, cujo caráter se coloca acima das vicissitudes do mundo, caminha firme perante o sol. Não é o nascer de cor que significa atraso ou deficiência espiritual. Bem ao contrário, o que classifica o espírito, o seu interior, o seu modo de ser, é a realidade da sua caridade para o mundo. A pele não tem significação para Deus. O interior é tudo, diante de Deus. Meus amigos, o lema traçado diante do vosso espírito, nunca vos esqueçais, é caridade e humildade traço, a bandeira que o cristianismo espírita desfralda em vossa presença, e todo aquele que ambiciona mais do que possa ter, mais do que a posição social lhe permite, e todo aquele que para subir necessita de ódio, ódio sangrento, por si se classifica como uma criatura insensata, que não conhece e desrespeita o seu Deus. Subi, espiritualmente falando, pela vossa caridade, pelo vosso amor ao próximo, pelo socorro que possais prestar ao vosso irmão necessitado, meus amigos. Mas subir, para galgar posição social, desprezando necessidades para colocar-se acima dos outros, não é subir, é decair, espiritualmente falando. A palavra de Jesus é: todo aquele que não se fizer pequeno como uma criança, não entrará no reino de Deus. Vede, pois, meus amigos, que espiritismo não se divorcia do cristianismo, bem ao contrário, são irmãos gêmeos, são irmãos que se entendem, que se compreendem, e o crente espírita tem por dever ser cristão. O cristianismo de lábios, ou o espiritismo de livros, não tem valor. O que vale é o cristianismo na execução da vida prática, o espiritismo na demonstração do seu exemplo. Caridade e humildade é o lema do espiritismo cristão. Viana de Carvalho. Palavras finais. Irmãos amados, paz. Paz vos conceda o Senhor nesta hora de alarmantes perturbações por que passa o vosso planeta, perturbações que presenciamos com indizível pesar. Aqui tendes concluídas mais estas páginas de luminosas preleções, preciosos conselhos e salutares instruções, que vos dedicam os abnegados amigos do espaço, vossos incansáveis mentores e conselheiros. Praz aos céus compreendais o proveito que virá para todos se as assimilardes, para que elas, entrando na vossa economia espiritual como os alimentos materiais na economia orgânica do corpo físico, sustentem, revigorem e mantenham o equilíbrio dos vossos espíritos. Esses ensinos vos darão forças para a resistência contra as tentações e vos farão compreender as vossas responsabilidades, abrindo-vos os olhos caridosamente para que vejais claro o sentido exato da sublime virtude caridade, simulada por muitos, renegada por outros e torpemente imaculada por alguns.
A todos que sinceramente trabalharam na confecção desta obra cubra o Senhor de grandes bênçãos. Max. 1938. Fim.